Acho que estamos aí todos, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela. Tá. A gente teve que criar um novo link, Peck. A gente teve só um imprevisto aqui, a gente mandou um novo link para todo mundo acessar, tá? Então, eles estão entrando aí gradualmente. Tá bom. Perfeito. A gente dá uns minutinhos, então, para entrar o pessoal, né? Você me avisa que aí a gente inicia. Qual que é o Kahoot? Mesmo assim, ela consegue. O áudio está dela. Não, posso tentar abrir por isso, mas... Assim, entendeu? Separar. Isso, separar por usuário. Mandei. Mandei os 3 e o 4 é o sempre assim, vai ficar. Que sim. Alô? Fala, não. Tudo bom? Podemos começar, gente? Como é que estamos? Podemos, Patrícia. Eu vou subir o Kahoot. Vai começar por ele? Sim. A Camila que vai abrir? Sim. Oi, Peck, pode ser. Ah, tá bom. Legal. A gente só fez uma pergunta no Kahoot, tá, pessoal? Só para entender qual que é o nível de expectativa de vocês. A gente sabe que vocês já responderam essas pesquisas, a gente mandou tudo para a PEC, mas a ideia é só fazer um esquenta para a gente começar. Tá? Então, só mais uns dois minutos para poder ativar. Aqui para mim eu não estou vendo. A gente vai liberar em 2 instantes. Patrícia, Hum. para a gente iniciar o Kahoot, você pode desabilitar o compartilhamento da sua tela? Para compartilhar? Acabei de tirar. Acabei de tirar. Obrigada. É democrático, tá? Por isso que... Ah, sim, essa semana toda aí estamos todos cada vez mais hábeis com as ferramentas remotas.
pessoal que estiver logado, podem digitar no navegador do seu celular, kahoot.it. Aí vocês podem digitar kahoot.it no navegador, colocar o PIN, o nome de vocês, e a gente vai aguardar aí o máximo de pessoas entrarem para startar a ferramenta, tá, gente? Luiz já entrou, tô vendo aqui. Lembrando que é importante que todos tenham uma conexão aí de pelo menos 2 megas para rodar, tá bom? Se conseguirem ter uma conexão bacana para terem acesso ao conteúdo. Raquel, Mário e Jardim já entraram também. Será que a gente consegue 20 participantes hoje? Analice. Aí não foi ainda. Já recebi. Foi. Patrícia, enquanto o pessoal está entrando, você quer comentar? Você preparou inicialmente aí o seu material? A gente está bem curioso para conhecer um pouco mais da LGPD. Acho que tem impactado bastante todas as instituições, sejam elas financeiras, né, ou não financeiras também. Acho que é um assunto bem quente, né, que você tem aí preparado para a gente hoje. Sim, perfeito, né? Primeiro, agradecer essa oportunidade, né? A gente está fazendo esse webinar para lançamento do Summit específico de LGPD, né? Para instituições financeiras e também toda digamos, o ecossistema em torno da instituição financeira, né? Também existem todos os que operam, né? As empresas de tecnologia, os fornecedores, né? Tem os correspondentes bancários. Então, a ideia hoje é passar um pouco de quais são, assim, os desafios de implementar a proteção de dados pessoais. A gente está passando agora esse momento, né? Todos aí apreensivos com o coronavírus e vendo como que é importante estar preparado para operar mais remoto, né? Então, muitos têm perguntado algumas questões, né? Vai desde o tipo, como é que eu posso estar num ambiente mais remoto, mas com segurança para poder manipular e tratar dados pessoais, porque em muitos desses projetos você acaba tendo essa manipulação. Então, imagina agora você ter que, num plano de contingência, né, tirar todo mundo do ambiente do trabalho ali, que normalmente é um ambiente que possui políticas de segurança, e as pessoas agora estão trabalhando de casa, de home office, né? Quer dizer, você tem que ter toda uma política preparada para isso. Também existe uma outra coisa interessante, né, só para contextualizar com esse momento que a gente está passando, né, com coronavírus, né? Tem muita gente que precisa divulgar mais no ambiente de trabalho questões relacionadas à saúde. Se alguém agora começa
a espirrar ou manifestar uma febre, que tem que informar ao RH, que precise fazer um exame, que tenha que levar um resultado, né, de teste, se deu positivo ou negativo. Esse tipo de informação é uma informação relacionada à saúde, então é um dado pessoal sensível, como que isso vai ser tratado dentro da empresa. A gente tem que ter muito cuidado para não gerar algum tipo de reação com preconceito. E se a gente pensa que grandes empresas podem estar preparadas já com um protocolo para trabalhar com isso, imagina os condomínios de prédios, né? Muitos de nós vivemos em prédios, né? Será que um morador deveria avisar o síndico, olha, minha casa deu ou não deu já positivo, né? Quer dizer, será que nós estamos conscientes já de qual é o passo a passo para seguir com isso? Essa temática inteira que a gente está vivendo, ela está dentro do tema de proteção de dados pessoais, não é verdade? Então, acho que esse assunto LGPD, ele já chega não só num bom momento, mas já estamos atrasados. A gente já devia estar sabendo lidar com tudo isso antes, né, de estarmos vivendo um cenário tão crítico como esse de coronavírus. E a ideia aqui hoje é passar um pouco, então, desse contexto, passar algumas estatísticas, né, passar como tem sido cobiçado já esse profissional, que é o DPO, que é o encarregado de dados pessoais. Muitas empresas já estão de olho, né, em quem é que faz uma certificação. Tem aquele já olhando assim, o DPO do vizinho, né, para tentar puxar para si, porque é aquele que vai depois fazer a gestão dessa governança toda dos dados pessoais. E até então, né, eu estou monitorando direto o Planalto, né, Brasília, não há nem sinal de que a legislação vai ser prorrogada. Também, por enquanto, também não temos sinal de que a diretoria vá assumir, né, a diretoria da autoridade, mas sabemos que a área de consumidor, para quem tem consumidor final, está mais sujeita a sofrer fiscalização e aplicação de penalidades, porque a legislação, no artigo 18, previu que o titular de dados pessoais pode fazer reclamação não só para a autoridade, mas para os órgãos de defesa do consumidor. Legal. Então, esse já vai ser um ponto legal aí para a gente conversar. Bacana. Então, se deixar, não é para hoje ser o dia do Summit, hoje é para a gente fazer assim, um webinário para dizer como que é importante a gente trabalhar essa temática nessa parceria aí com o INFE Febraban. É só um esquenta, pessoal. É um esquenta. Quem entrou agora, podem logar no kahoot.it, a gente vai rodar assim, só uma rápida pesquisa aí com vocês, um quiz bem legal, interativo. Kahoot.it, o PIN está na tela para vocês, que é o 3739252. E aí vocês coloquem o nome de vocês e a gente vai começar. Nós temos 12 participantes, a Patrícia já deu uma contextualização, é um aquecimento aí para o Summit. Nós estamos vendo novas datas, até em decorrência aí dessa situação, né, de emergência que nós estamos do coronavírus. E por isso hoje também a PEC está transmitindo direto da casa dela e nós estamos remoto aqui também na Febraban. Então estamos todos digitais hoje, gente. Podemos começar? Vamos lá, então. Qual é a sua expectativa sobre o curso? Se você fosse definir em uma palavra ou duas no máximo, como que você definiria a sua expectativa em relação ao curso? Temos 2 respondentes, 3. Temos 30 segundos para vocês responderem. 5 respostas. Dez segundos. Faltam 3 respondentes.
Bacana. Conhecimento e aprendizado. Antes de passar para a Patrícia, então a gente vai fazer esse aquecimento com vocês. Em relação ao Summit, nós estamos definindo datas. Nós também vamos ter aí, mais no final do mês de abril, final do abril, início de maio, nós vamos iniciar na formação de DPO. A Patrícia vai comentar com vocês. Então, se vocês tiverem interesse, depois podem nos procurar. Patrícia, é contigo. O que você achou dessas expectativas? Ah, perfeito, né? Então vamos lá. Agora eu já posso compartilhar a tela, Camila, a outra tela? Pode sim. Posso voltar lá no slide? Então tá bom, peraí, deixa eu só fazer aqui, gente, um minutinho. Peraí, tá. Você dá o seu stop aí para eu poder voltar lá? Porque eu preparei um materialzinho para eles. Peraí, então tá, share. Deixa eu voltar lá. Eu acho que é esse aqui. Isso, pronto, né? Então, gente, né, primeiro, como dito, né, nós estamos aí com toda uma iniciativa com o INFE-FEBRABAN, com uma série de atividades visando capacitar o mercado para a temática da LGPD. Então, nós temos o Summit, né, e aqui é o Esquenta para o Summit, como nós temos também, né, a turma nova, né, a turma 3 já de formação do curso de DPO, né, a formação específica para DPO, já agora para a turma de abril. Então fica a dica, né, a recomendação, né, já tivemos 2 turmas, ficaram bem felizes aí com o aprendizado, e como eu vou apresentar aqui nesse material para vocês, nós temos realmente aí bastante, não sei porque ele não está, deixa eu só ver aqui que eu tirei ele da tela, ele não estava indo o slide, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar de novo. Patrícia, acho que agora vai, espera acho que agora vai. Só uma dúvida. Oi. As perguntas do chat, você prefere abrir a página do chat ou a Camila vai lendo aqui para você? Então, né, como eu estou passando o slide e aí o chat agora está minimizado, acho que qualquer coisa a Camila me avisa que tem uma perguntinha, porque senão eu não estou vendo, né, porque eu estou passando o slide. 2 perguntinhas. 2? Nossa, gente, nem começou, peraí. Então tá, então vamos ver as perguntas. Agora eu nem sei onde que está o chat, ele sumiu da minha tela aqui. Eu leia para você? Então tá bom. Foi o Roberto, tá? Poderiam falar o que exatamente foi alterado na LGPD da nova lei, a 13853/2019. Sim, perfeito, né? Olha, tivemos sim algumas alterações, né? Nós até fazemos uma apresentação que vai ter no dia do Summit e tem no curso de DPO, uma tabela comparativa, né? A primeira coisa que aconteceu com a nova legislação foi que efetivamente ficou o prazo de 24 meses, né? Que antes era 18, virou 24, então o prazo para entrada em vigor é no dia 16 de agosto de 2020, se não houver nenhuma prorrogação. Então, isso foi a primeira coisa que ficou fixada claramente, né? Algumas outras coisas que foram mexidas, né? Aí a gente teria que colocar ali pontualmente, mas ficou mexido um pouco especificamente do próprio artigo, né? O artigo relacionado ao encarregado do DPO, que antes tinha uma previsão de que ele tinha que ter conhecimentos técnicos específicos de legislação, isso foi retirado, então o DPO ele não tem mais esse requisito específico, apesar de ser algo previsto lá no regulamento europeu do GDPR, não está mais na legislação brasileira. Houve uma polêmica na época de dizer que isso geraria uma reserva de mercado para quem tem mais conhecimento jurídico, né, ou advogado, e assim por diante. Então, apesar de não estar na lei, não quer dizer que as empresas que queiram selecionar o seu DPO não venham a exigir que ele tenha alguma certificação internacional ou que ele demonstre um conhecimento, né? Até porque sabemos que ele vai ter que lidar com essa nova legislação, mas isso foi tirado da redação, tá? Que antes tinha essa previsão lá no artigo 41. Ele era um parágrafo 4º, foi tirado, agora termina no parágrafo 3º. O que mais a legislação nova mexeu foi na formação da autoridade.
né? Porque essa lei nova veio regulamentar a constituição da autoridade, que foi criado ali pelo artigo 55A, indo até o 55B, C, aí depois vem a formação do conselho, então, toda essa parte de constituição da autoridade. Além disso, teve algumas outras mexidinhas com relação a tratamento de dados pela saúde, para ficar mais claro que tem que ser profissionais da saúde, algumas hipóteses de compartilhamento de dados, tá? Mas, assim, praticamente temos uns 8 itens que ficaram de mudança entre a legislação iniciada em 2018, né, a 13.709, e a legislação com a redação finalizada pelo presidente Bolsonaro, e aí aqueles debates de veto, de derruba-veto, que o Congresso finalizou até o final de novembro do ano passado. O meu livro novo, que está até aqui, ó, esse Proteção de Dados Pessoais, segunda edição, tá vendo aqui, segunda edição, que está agora publicado, né, novamente pela Saraiva, Júri, tudo, e está online também. Essa semana que saiu, do dia 15 de março, ele já está com esse comparativo, ele já está atualizado com a legislação nova, com um capítulo só sobre a autoridade. O que mais mesmo a legislação nova trouxe foi toda essa parte da autoridade, de verdade, assim. Depois a gente até pode, Camila, para os participantes do Summit, assim, eu já tinha feito isso para a turma de DPO, de mandar a tabela que fala o que tinha mudado de um para o outro. Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui, eu vou ter que tirar o compartilhamento, fazer o stop share aqui. Porque se dá para eu localizar aqui a tabelinha, acho que vai ser mais difícil. Se quiser me falar quais são as outras perguntas, aí depois a gente continua. Mesmo ao seu livro, o Rômulo diz, doutora, eu já comprei seu livro na Amazon sobre esse tema. Quando mesmo será lançado? Porque ainda não irão despachar. A Helenice diz, não está disponível ainda para compra. Então, né, talvez tenha sido atrasos por causa do coronavírus, será, gente? Vou ter que perguntar, então, porque a última informação que eu tinha da editora é que já estava disponível desde o dia 15, né? Hoje é que dia? Hoje é dia 16? Deixa eu olhar aqui. Hoje é dia 17, né? Talvez tenha tido algum atraso, né? Infelizmente, eu tenho que verificar com eles. O autor sofre, né? Porque agora isso daí ficou na mão completamente da editora. Acho que a gente está tendo algum delay aí por conta disso, com relação ao livro, mas a gente depois avisar. Deixa eu até aproveitar, né? Já que o editor tem um WhatsApp, eu já até mando uma mensagem aqui, até a gente terminar o Summit, vai que ele me responde alguma coisa sobre isso. Ele chama Daniel, né? Deixa eu mandar aqui uma mensagem, não custa nada. Eu vou falar para ele que vocês me disseram, vocês me falaram que vocês já viram isso agora recente, né? Aqui. Pronto. Acabei de mandar. Vamos ver se ele manda uma respostinha que aí eu já comunico aqui para vocês. Mas o que a gente pode fazer depois essa tabelinha comparativa que tem no livro. Quer ver? Até posso abrir aqui um arquivinho para vocês. Só um minutinho. Eu fiz o stop share. Só um minutinho que eu abro aqui. O bom da gente estar... A Helenice está dizendo que o digital já está disponível, sim, só o impresso que não. Então, a versão digital da segunda edição deve estar, né? Talvez o impresso deva ser algum atraso de impressão, mas ele me disse que já estaria. Espera aí. Roberto, ele está perguntando se está muito desatualizado o livro antigo, ou ainda serve. Não está não, serve. Quer ver? O que muda é essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês rapidamente. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. Vou abrir agora. Já compartilho. Deixa eu só botar na página.
É porque, como todo livro novo, vocês sabem que o autor sempre dá uma olhadinha, uma revisitada, né? Mas eu incluí a tabela, que é justamente o que foi perguntado, do que mudou de uma lei para outra, e foram incluídos alguns capítulos sobre a autoridade, né? Então, ó, é isso aqui. Vou fazer o share. Cadê? Vocês estão vendo a página? Não. Screen share is pause. Peraí. Stop share. Share. Peraí, deixa eu achar agora onde foi parar o livro. Cadê? Aqui. Estão vendo a página do livro? Tá? Vocês estão vendo? Então, tá vendo aqui, ó, principais atualizações da lei, tá vendo? O que a lei de 13.853 atualizou? Então, no artigo 1º, no artigo 4º, o artigo 5º, tá vendo aqui? No artigo 7º, né? Quais foram os itens? O que ela mexeu? O artigo 11, o 18, né? No 18, especificamente sobre portabilidade de dados, no artigo 20, especificamente aquela mudança de que antes você tinha que garantir na decisão automatizada que tivesse a revisão por uma pessoa, agora não é sempre que tem que ter a revisão da decisão automatizada, né? São só em algumas situações, né? O artigo 23, o 26 e o 27, o 29, aí vem aqui o 41, que é o parágrafo 4º, que eu comentei com vocês, que é o do DPO, que ele não tem mais que ter aquela exigência de ter um perfil específico com conhecimento técnico, que nem o GDPR exige. Aí, quando chega aqui o 52, foram aumentadas as penalidades, incluídas algumas penalidades novas, né? O 10, o 11 e o 12 são 3 penalidades, que é aquela parte de suspensão de bases de dados. Está aqui, tá vendo? Aí foi acrescentado um parágrafo 7º, também na parte de penalidades, que é quando acontece a situação de conciliação direta. Então, isso aqui é muito importante. Ou seja, um controlador pode fazer uma conciliação direta com o titular que teve um vazamento de dados. Então, imagina um caso isolado, que tem um vazamento de dados de só uma pessoa, né? Então, poxa, eu tenho que fazer toda uma situação de reporte, tá? Eu poder conciliar direto, isso daqui é uma coisa muito boa, né? De que você permita essa possibilidade. Aí, do 55, tá vendo? O A, o C, o J, isso aqui tudo é a composição da autoridade. É detalhando como formar a autoridade brasileira, a NPD. Essa aqui já é a parte da formação da autoridade, né? Então, vem aqui o 55, e no 65 é a mudança do prazo, que alterou de 18 meses para 24 meses. Então, isso aqui é a atualização da versão anterior para essa versão. Só que aí, logicamente, na hora de fazer a obra, né, eu acabei acrescentei um artigo específico sobre a autoridade. Esse aqui é o livro, né? Mostrando para vocês aqui a obra, o livro. Tem aqui um pouquinho mais para frente no índice, só para poder apresentar, uma parte que não continha antes, era esse capítulo aqui, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, explicando a sua composição, formação, o conselho também, né? Então, essa parte final aqui, né, do livro foi acrescentado, explicando mais como que funcionaria a autoridade e o conselho. O livro, para quem já conhece a primeira versão, ele é todo um comparativo da lei brasileira com a lei europeia, por isso até que ele é hoje recomendado para as provas de certificação, porque ele já vinha em todos os capítulos, e quando ele bota os artigos aqui, em todo artigo ele vem uma observação comparando com a legislação europeia, tá? Então, logo no início tem aquela tabela que eu mostrei ali para vocês, que é quais foram os artigos que foram mexidos da lei, que é o que muda nessa versão atual da própria obra, tá? Então, deixa eu colocar agora o PowerPoint de volta aqui. Pronto. Tem mais alguma dúvida para a gente trabalhar agora? Senão eu vou seguindo. Não, por enquanto não. Todos agradecidos. Então tá, perfeito. Então, o que a gente tem de desafios, né? A gente tem esse prazo curto, a complexidade do tema, temos uma pouca cultura de governança de dados e cibersegurança,
exige uma equipe multidisciplinar para trabalhar o assunto. Então, hoje em dia é comum você montar um comitê, esse comitê ter integrantes que são da área de TI, de segurança de informação, do RH, do marketing, do jurídico, compliance, de riscos, quer dizer, às vezes da área de RI, de relação com o investidor, né? Precisa definir quem é o DPO, ele precisa ser capacitado, ele tem que ter um orçamento, ele também vai ter que ter uma equipe para ele poder executar a implementação. Ainda não temos uma autoridade já empossada, porque constituída ela já está, ela já foi constituída pela lei. Ela está constituída, mas ela não está instituída, né? Para a gente poder fazer esse trocadilho. E se ela já estivesse, ela poderia responder consultas públicas, poderíamos protocolar os códigos de conduta. A FEBRABAN fez um guia de melhores práticas, que poderia ser protocolado nessa autoridade, como não está ainda com essa disponibilidade de balcão, né, digamos assim, infelizmente não tem como o mercado se relacionar com ela ainda, e as outras autoridades se relacionarem com ela, o Bacen se relacionar com ela, né? O ANEEL, uma Anatel, um Ministério Público. Falta campanha educativa da população, então nós estamos vivendo já uma desinformação sobre proteção de dados pessoais. E, infelizmente, no dia 16 de março, o primeiro dia que a lei estiver vigorando, é capaz de surgirem situações de denúncia até duvidosas, né? De alguém pegar e questionar. Aquela empresa entrou em contato comigo por telemarketing pelo telefone, mas eu nunca passei meu dado para ela. Quer dizer, podem ter situações de questionamento e, de repente, aquela relação era até uma relação legítima, né? Então, a gente vai precisar ter um esforço muito grande de atendimento dos titulares, até por questões de confusão, assim, né? E precisa preparar a manutenção da conformidade, porque as instituições continuam a inovar, continuam a fazer a transformação digital, e a gente tem a mudança da própria lei. Hoje já existem 7 projetos de lei propondo mudanças da LGPD. Então, ela é uma lei que pode entrar em vigor e já ser alterada em seguida. E o curioso que a gente tem conversado com a diretoria das empresas é que você faz todo um esforço de realizar um diagnóstico para fazer o assessment, né, o diagnóstico, depois implementar aquelas recomendações e, de repente, a lei vai entrar em vigor e daqui a um ano, 2021, a gente tem que mexer de novo nisso, porque pode ter mudança da lei, né? Aí, pode falar. Sua apresentação caiu. A minha? O PowerPoint? Não está aparecendo. Não está aparecendo. Acho que você não conseguiu voltar aí depois da tabela. Deixa eu fazer um stop share e deixa eu fazer o share de novo. Ok. Agora foi? Foi. Esse slide não apareceu nada? Agora está aparecendo. Bem, então aqui está resumindo tudo que eu disse, né? E do prazo, da complexidade, né? De todos esses itens aí que são os desafios para implementar. E aí a gente tem que ter uma agenda positiva, ou seja, um dos exemplos disso é estimular associações e federações a criar guias de melhores práticas e códigos de conduta, porque a gente precisa disseminar a LGPD também na pequena e média empresa, né? Então, não é toda instituição que consegue fazer o projeto desse assunto, e tem muita empresa que não começou, né? E isso é importante de ser disseminado. Temos que ter campanha educativa. Então, aqui estou dando um exemplo de uma campanha educativa do Instituto Start, que é a campanha Cidadania Digital, que fala sobre proteção de dados pessoais para crianças e adolescentes. Temos que ficar cobrando, né, aí a constituição, né, da ANPD, né, que ela seja instituída, até para ela estar se relacionando. Além disso, definir, né, como será a LGPD no período de eleições municipais. A gente vai ter eleições no segundo semestre. Nós sabemos que essa base de dados para o marketing político dificilmente vai estar
já com atendimento da LGPD, porque precisa de consentimento para que você possa receber uma ligação, um marketing, um e-mail marketing, né? Então, assim, como que vai ficar essa questão com a eleição municipal? Por que esse tópico é relevante? Porque talvez isso justifique uma suspensão, suspender a aplicação da penalidade da LGPD durante o período eleitoral. Isso é algo que beneficia todo mundo, não só a questão eleitoral, né? Então, essa provocação do assunto da LGPD durante o período de eleições municipais é um gancho para conseguir, talvez, empurrar a aplicação das penalidades só para 2021. Você não prorroga a lei, mas você suspende a aplicação de multas durante o período eleitoral. Definir como que a LGPD se harmoniza com outras regulamentações, principalmente com o que tem da área pública, lei de acesso à informação, portais da transparência, né? Então, assim, imagine que quem tem hoje um servidor público, dados expostos, né, sobre quanto que ele ganha, suas informações, seu nome num site, num portal de transparência, no dia 16 ele vai lá entrar em contato na ouvidoria daquele portal dizendo, eu quero que apague os meus dados. Isso é um alinhamento que tem que ter em nível municipal, estadual e federal. Não pode cada instituição e em cada nível do país agir de uma forma diferente, tem que ter uma uniformização da aplicação da matéria. Evitar a judicialização imediata, principalmente porque a lei previu a defesa nos órgãos de defesa de consumidor. Então, significa que ou o consumidor vai direto, bater na porta do PROCON, e a gente vê hoje o PROCON bem atuante, o IDEC bem atuante, o Senacom bem atuante, ou então o contrário, uma empresa que venha a ser multada acabar levando o caso para o judiciário para tentar afastar a aplicação da multa exacerbada, né? O Brasil tem que alcançar um nível de adequação com a União Europeia para evitar impactos econômicos. A gente já está beirando uma crise aí por causa do coronavírus. Então, imagina, desculpa, eu passei aqui, a gente não pode estar sujeito depois à crise devido à problemática da LGPD, né? E o Brasil quer entrar na OCDE também. Então, imagina gerar uma barreira econômica devido a não termos a lei de proteção de dados pessoais. Saiu essa nota esse ano de que a União Europeia disse que os reguladores lá estão só começando a aplicar as penalidades. Então, eu queria mostrar para vocês, né, aqui diz que já tem mais de 160 mil notificações, né, algumas das multas mais elevadas, como de 50 milhões de euros, impostas a Google, né, e mais de 160 milhões de multas já recebidas. Uma coisa é a multa aplicada, mas ela pode sofrer recurso administrativo dentro da autoridade, outra coisa já é a multa paga, né, a multa recebida. Esse site aqui é um site muito legal para ficar no radar de todos. Eu acessei no dia 14 de março, que foi o sábado, chama-se Enforcement Tracker, e ele mostra, por país, ele mostra as modalidades de multa pelos Data Protection Authorities, ele tem estatísticas, ele mostra pelos países da União Europeia, ele mostra por artigos. Eu quero ver as multas aplicadas com base no artigo 5º, no 6º, no 7º, no 9º, né? Então, por artigos. Então, aqui mostra, por exemplo, que no dia 11 de março da semana passada foi aplicada uma multa, né, na Suécia, né, de 7 milhões de euros no Google, por não atender suficientemente os direitos dos titulares, que é o artigo 5º, 6º e o 17 do GDPR. Você aperta esse link e você vai ver qual que é o resumo da aplicação da multa. Isso aqui é algo que vai acontecer no Brasil. Você tem que ter um portal que mostra a publicização das infrações. Então, todo mundo multado vai para o site no portal. E isso significa, então,
que, a partir dali, também aquelas pessoas que sabem que estão envolvidas naquele tipo de incidente podem se socorrer do judiciário, né? Só para mostrar um pouquinho mais, continuando nesse site, aí que ele mostra, às vezes ele mostra uma instituição financeira, uma companhia de água, uma empresa de rádio, uma empresa telefônica. O artigo 32 é o artigo principal de vazamento de informação, de questões de segurança, que no Brasil é o capítulo 7º, a partir do artigo 43. Então, aqui está mostrando, você vê que tem multas bem pequenas, que são as multas educativas, né? Aconteceu um apagamento de dado que não devia. Agora, aqui mostra, ó, perda de 6 pendrives que tinham dados pessoais sem estarem criptografados. Vocês estão vendo essa multa aplicada na Espanha? 6 pendrives, 60 mil euros. Então, 10 mil euros por pendrive já dá para fazer até um ROI, você olhando esse site, você começa a entender um economics do quanto que custa, então, a gente ter a prevenção versus a aplicação de uma penalidade. Só que tem uma coisa muito importante nesse site. Você deixa de ser réu primário, ou seja, você perde a primariedade. A reincidência, sempre a aplicação da multa é maior, né? Aí aqui mostra alguns outros exemplos também, né? Até de instituições financeiras, tem multas maiores, algumas com vazamento de dados, aqui dados com dados de cartão de crédito, até com dados biométricos, mas tem uma multa aqui interessante, na Hungria, que foi o envio de um SMS equivocado para o telefone de uma pessoa que não era a pessoa que eu tinha que fazer cobrança. Então, uma cobrança errada, que tem a ver com qualidade de dados, está vendo o princípio da qualidade de dados, que está no artigo 6º na lei brasileira. Isso aqui é muito importante da gente observar no Brasil, porque isso também dá multa. Senão a gente acha que a multa vai ser só se tiver vazamento, não é, né? Tem outras possibilidades. Isso aqui é só um SMS, 1.560 euros de multa. E coloca você a marca no site exposto, né? Isso vira notícia, também tira a primariedade, né? Pode depois a próxima multa já ser reincidência. Então, isso aqui é muito interessante de observar. E a autoridade brasileira hoje se inspira nesse tipo de referência, né? Para ficar aqui, não sei se todos conheciam já esse material, essa referência, ela é muito rica. Todo dia tem uma multa lá, gente. É só ficar olhando. É uma paranoia até de ficar olhando, mas é um grande aprendizado, né? O que tem acontecido. E aqui são algumas estatísticas tiradas do site. Então, se a gente for olhar, olha como é que aumenta a volumetria. Olha como é que está em março de 2020. Mais de 400 milhões de euros em multas, em 197 multas aplicadas. Não é interessante? Olha como vem vindo. E olha como é que o aumento é muito maior depois de um ano que a lei já está em vigor. A lei começou a vigorar em maio de 2018. Por quê? Porque depois que passa o ano, que o pessoal começa, né, ou a baixar a guarda, né, a autoridade já está mais atuante, não tem mais desculpa para você não ter implementado a lei, não é verdade? As maiores multas começaram depois, não começaram no primeiro dia. Alguma dúvida até agora? Estão todos em choque? Não. Né? E aí, quando a gente se depara com a LGPD de um lado, o que a gente gosta de trabalhar aí junto com o INFE? É sempre ficar fazendo um comparativo de harmonização. A gente não pode enxergar uma lei isolada. A gente tem que pensar que a gente está no mercado financeiro, como é que eu vou integrar tudo isso? Se a gente olhar essa circular 3978 de 2020, que fala do combate de lavagem de dinheiro, ela é o oposto da LGPD. Quando a LGPD fala do protege, né, do trato dado, com toda uma situação ali que eu tenho que estar muito justificado, aqui eu preciso informar o dado pessoal até para combater a lavagem de dinheiro. Então, assim, para eu poder atender essa circular, eu vou estar lá no artigo 7º da LGPD, na exceção de consentimento por cumprimento de obrigação legal. É o artigo 7º. Agora, se eu tenho essa informação
e eu estou atendendo devido a uma exceção de consentimento para cumprir a obrigação legal, eu depois não posso tratar para outra coisa. Então, tem que ter esse cuidado. Às vezes, uma área lá dentro do banco tem a informação por uma finalidade, para uma motivação, porque é combate de lavagem de dinheiro, é combate de fraude, é proteção de crédito, mas depois não pode o marketing usar a informação para outra coisa. Então, esse cuidado interno entre áreas é algo muito relevante. O marketing, para usar para geração de leads, para ofertas, ele tem que conseguir ter normalmente o consentimento específico para aquele tratamento. Já a outra área que está trabalhando a autenticação para fim de segurança, ou está trabalhando o combate de lavagem de dinheiro, ele não está precisando ter consentimento, ele está na exceção de consentimento. Então, cada um. Então, até uma discussão se você tem que segregar, quer dizer, como é que você lida com isso, né? Então, aqui é só para a gente fazer esse comparativo com uma regulamentação recente de 2020, né, e que está aí e vigorando no mesmo período que a gente já vai estar também com a LGPD. Então, quer dizer, como que a gente harmoniza, né, tudo isso é o nosso desafio e é o que a gente tenta ensinar, inclusive nas nossas aulas. E a gente não pode pensar o mercado financeiro sozinho, o financeiro está num ecossistema. Hoje você pode estar ali como uma financeira que vai financiar a indústria eletroeletrônica, que tem seguro, que tem varejo, né? Você pode ainda estar numa situação de smart city que tem os aplicativos. Então, você tem que pensar que você pode estar formando um data lake de dados, que a origem da base pode estar vindo não só da instituição e dos seus parceiros, mas das mídias sociais, do Big Data. Tem coisa que eu posso anonimizar, tem outras que eu preciso saber informação específica, identificada. E aí, como é que eu vou usar no destino do uso daquele dado, que é a finalidade, né? Então, a gente tem que conseguir ter a visão estratégica. Qual é a estratégia de dados da instituição? Essa é uma pergunta que tem que ser de início. E aí a jornada da LGPD. Você faz um assessment para fazer o levantamento e o data mapping, que é o inventário de dados. Aí, para fazer o diagnóstico, você tem que mapear o fluxo dos dados, por onde que eles passam, em que sistemas, fazer esse depara com a lei, né? Priorizar. O que são as prioridades? Hoje no escritório a gente tem P1, P2 e P3. P1 é sempre o que tem mais exposição a risco de fiscalização, multa e vazamento. Esse é o P1. O P2, normalmente, ele está relacionado a uma situação de melhor prática. Então, ele não está na lei, mas ele está numa ISO, ele é uma melhor prática. E o P3 tem a ver com governança, com gestão e governança. Então, P1, P2, P3. Né? E aí você vai para a implementação do plano de ação e depois como é que você continua. Vocês viram que as multas mais altas acontecem 1 ano depois. Se eu estou fazendo inovação, eu vou precisar de uma implementação de Privacy by Design para orientar todo o gestor no novo projeto, que ele continue aplicando um checklist de implementação de novo projeto. Senão eu vou ter que ficar fazendo assessment diagnóstico uma vez por ano. Uma vez por ano, capaz de ficar fora da conformidade de novo, né? Então, trata dado pessoal, sensível, tem geolocalização, envolve terceirizado, está protegendo, usa anonimização, assinou NDA, né? Tem cláusula específica, tem internacionalização, tem outras perguntas. Isso aqui é só um resuminho de um checklist, né? Aí temos que capacitar as equipes, é importante implementar um material interno, né? Hoje com o INF nós temos, né, um material para levar para a universidade corporativa, interno, vídeo, cartilha, EAD, quer dizer, como que eu levo, porque tem que ter um programa de proteção de dados pessoais para atender o artigo 50, né, o 6º, 14 e o 50. Só que hoje a gente tem que ter um programa para atender 4658, nós vamos ter que ter um programa para atender lavagem de dinheiro, nós temos que ter um programa para atender LGPD. Então, você tem que fazer até um 3 em 1, assim, senão é tanto programa para atender tudo isso, né, que o colaborador vai ter que ficar horas assistindo o EAD, né? E aí homologa tudo isso.
E aí a continuidade, o DPO. Vamos falar do DPO então um pouquinho, né? Então o DPO hoje, ele é, na verdade, previsto pela lei um canal. Ele é uma função, ele não é uma pessoa sozinho, né? Claro que o artigo 5º menciona pessoa, mas quando você olha as atribuições do DPO, ele tem atribuições que podem ser executadas por um time, né? Por um comitê. Então, tem uma pesquisa da IAPP, feita no ano passado, 2019, que estima que 500 mil organizações da Europa registraram um DPO, porque lá é exigido que você registre o DPO no DPA, que é o Data Protection Authority. E na União Europeia tem 7,2 mil profissionais certificados na função de DPO. Só da gente olhar 500 mil para 7,2 mil profissionais, já dá para ver que já tem um gap aí de fornecimento de pessoas, né? Então, isso assim, é uma pesquisa feita no ano passado só da Europa, né? Imagina, então, com os outros países. Quando a gente compara a legislação europeia com a brasileira, né? Na europeia está no artigo 4º, no brasileiro no artigo 5º, inciso 17 na europeia, inciso 8º da brasileira. Dá para ver que, assim, a palavra na Europa é representante, o DPO é o porta-voz da empresa. Né? A gente usou a palavra encarregado no Brasil, até acho que a palavra encarregado não representa tanto assim essa responsabilidade do DPO. Quando você usa a palavra representante, é porque o DPO é a pessoa com quem a autoridade vai falar, é a pessoa com quem o titular vai falar, ou seja, é o ponto focal, é o canal de contato, né? E aí, portanto, ele pode, nas suas atribuições, ser pessoa física, pessoa jurídica, um prestador de serviço, ele pode ser composto dentro de uma estrutura de comitê, ter várias atribuições. Então, no Brasil, no 41, ficou definido que o controlador tem que indicar, né, o encarregado, e a sua identidade tem que constar no site, tem que estar divulgado publicamente. Essa identidade não quer dizer nome e CPF, identidade quer dizer contato. Então, o contato pode ser, fale com o DPO, pode ser até o contato já trabalhado pela instituição. Aí tem hoje instituições que decidem se vão manter um contato geral, como já era do Fale Conosco, ou se um contato específico. Hoje o ideal pode ser um contato específico, porque é uma legislação nova para poder fazer uma triagem mais direcionada, né? Às vezes o contato geral pode acabar misturando muito as temáticas e ter um problema de SLA para a resposta, já que a autoridade vai querer identificar rapidamente qual é o contato do DPO, já que a gente no Brasil não tem obrigação de registrar na autoridade. E aqui nas atribuições do artigo, a gente tem sempre que olhar quais são as atribuições exigidas pela lei. Porque ele pode ter outras atribuições contratuais, mas as exigidas pela lei têm que ser cumpridas. Então, ele tem que receber as reclamações dos titulares. Precisa também receber comunicação da autoridade. Aí orienta funcionários e executa outras atribuições, ou seja, é um interlocutor. Então, por isso também que entender que o DPO tenha só uma função técnica pode não ser o suficiente, porque ele precisa ter um papel de interlocutor. E aí, essa bagagem, né, faz com que nos Estados Unidos e na União Europeia, o DPO, inclusive, como precisa ter uma tomada de decisão rápida, tem um dever de reportar a conselho, CEO e board de diretores, aqui é só para vocês terem um pouco mais de dados de pesquisa também da IAPP de 2019. Não sei se todos aqui já tinham tido acesso a esse tipo de material de referência, né? E quando você olha na empresa, o que as instituições têm feito? Tem buscado esse profissional em alguma área interna e tem dado uma vitaminada nele, ou seja, ou busca no jurídico, no compliance, na área de segurança, privacidade, ética na TI ou em outros departamentos e capacita ele para ele estar com mais habilidades, mais preparados para o exercício da função. Então, você tenta trazer áreas afins que já teriam a execução de alguma atividade
compatível com algumas dos entregáveis que o DPO tem que realizar, e aí habilita para entregar o restante das atividades. Ou, se a instituição é muito grande, você constrói um comitê, você coloca o líder, sendo um DPO, e no comitê você traz uma equipe que entrega várias daquelas atividades, e esse comitê é formado por pessoas dessas diversas áreas, para ele ser multidisciplinar. E assim ele ter mais capacidade de apoiar o DPO. E, dependendo do perfil da instituição, se ela é mais B2B ou B2C, a equipe que trabalha, a parte de privacidade e proteção de dados, ela é maior. Então, quanto mais B2B, só relações empresariais entre empresas, uma equipe perto de 4 a 7 pessoas, quanto mais B2C, de 5 a 17 pessoas, e se híbrido, tanto tem cliente pessoa jurídica quanto pessoa física, de 8 a 20 pessoas no time de privacidade e proteção de dados pessoais. Patrícia, dá licença. Pode falar. 3 perguntas aqui para você. Por favor. Posso fazer? Pode fazer. Ediel, sobre a preservação da trilha de auditoria para fins de apuração. Você vai falar? Ah, sim, claro. Bem, Ediel, olha, como a gente está fazendo esquenta para o Summit, com toda certeza, esse é um dos assuntos que a gente tem mais trabalhado nos projetos, porque há uma exigência específica, tanto no GDPR quanto da LGPD, que você possa aplicar medidas técnicas e administrativas que garantam a proteção dos dados pessoais e que haja essa preservação da trilha de auditoria. Inclusive, nas nossas entregas, quando a gente apresenta plano de ação, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um dos exemplos de plano de ação. Só um minutinho. Vou pegar aqui. Nós temos especificamente essa parte da trilha de auditoria. Deixa eu localizar aqui. Ele localizou? Aqui. Aqui na nossa metodologia é o indicador 4.9, está no artigo 46 do GDPR e no artigo 32.1, letra C do LGPD, como um entregável técnico, na prioridade P2, dentro do entregável técnico, e que nós damos um apoio para você escrever um normativo de gestão de logs e trilhas de auditoria. É o normativo, tá? Porque você tem o requisito de, sim, ter um ambiente que faça guarda de trilha de auditoria. Agora, como que você traz um procedimento que formalize, que padronize na instituição, passo a passo, para que você tenha a trilha de auditoria, Então, que nós ajudamos hoje, e a gente trabalha isso em aula com os alunos, para que você possa trabalhar o normativo, ou seja, fazer um procedimento escrito que permita que você construa o passo a passo para garantir a trilha de auditoria. A lei só fala isso, o como que você vai estabelecer a trilha de auditoria, é claro, depois é uma análise do próprio ambiente, Então, a gente vai conduzindo isso junto. Mas é importante você descrever, botar por escrito um procedimento de registro de trilha de auditoria. Posso fazer a próxima? Pode. O Almir. Patrícia, a maioria das grandes transformações das empresas são conduzidas como projeto, tendo o orçamento definido. Uma vez implantado tal projeto, entra-se na etapa de sustentação desta nova realidade implantada. Como você vê essa sustentação da LGPD?
Sim, essa é uma pergunta muito importante, né? Sim, projeto tem começo, meio e fim, tem orçamento definido, e a LGPD, ela começa como um projeto e depois a própria LGPD se intitula, até pelo artigo 50, um programa de proteção de dados pessoais. Então, na hora que você vai finalizar, concluir a etapa 2 de implementação da LGPD, um dos itens finais da implementação é implementar o programa proteção de dados pessoais. E como um programa, ele precisa de continuidade. O gestor, né, de continuidade desse programa acaba sendo o gestor que a própria LGPD criou. Ele criou um gestor chamado DPO, que é o encarregado. E esse encarregado passa, então, a ter um orçamento específico para manutenção do programa de proteção de dados pessoais. É assim que acaba tendo que ser a continuidade. Passa a ter que ter um orçamento previsto anual na manutenção do programa de proteção de dados pessoais conduzido pelo DPO. Começa como um projeto, depois continua como um programa. Ele é executado até a entrada em vigor, porque eu tenho que estar com conformidade até a entrada em vigor, aí encerra aquele orçamento de projeto, e aí depois ele continua na gestão do DPO e com um orçamento de continuidade anual de execução de programa. Que nem um programa de compliance, um programa de anticorrupção, um programa de integridade. A próxima pergunta é do Marcel. De acordo com a LGPD, o operador precisa ter um DPO? Marcel, essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque o entendimento que a gente tem que extrair, a gente começa sempre olhando lá na GDPR, não é? E lá no GDPR, assim como na LGPD, tem o artigo 5º. O artigo 5º diz que o DPO ele é indicado tanto pelo controlador quanto pelo operador. Então, todo mundo entendeu que os dois deveriam indicar, né, o seu DPO. Quando chega lá no artigo 41, o artigo 41 vai falar especificamente, vamos voltar no artigo 41, ele vai falar especificamente que o controlador deve indicar o encarregado para tratamento de dados pessoais com a sua identidade exposta e divulgada publicamente. Por que será que ele falou só do controlador? Só para a gente entender. Porque como ele está dizendo que controlador tem que informar o contato do encarregado para falar com o titular e para falar com a autoridade, a gente tem que lembrar que lá no artigo 8º, que fala do consentimento, diz que o ônus de capturar o consentimento é do controlador, de que quem tem o dever de reporte no artigo 48, de reportar para a autoridade, é do controlador. Então, o contato com o titular e o contato com a autoridade é do controlador. Então, dá para entender por que no 41, depois ele mencionou só controlador, porque ele está falando sobre a relação com o titular e com a autoridade em que eu tenho um dever de divulgar o contato, né? Então, como é o controlador que se relaciona com o titular e que se relaciona com a autoridade, então é ele que divulga o contato do DPO. Mas na hora que você lê o artigo 5º, pode ter DPO tanto controlador quanto operador. O operador é quem? O operador é um terceirizado que trata dados pessoais em nome de um controlador. Eu posso hoje, como controlador de dados pessoais, colocar num contrato com um operador, de que se esse operador for tratar dados pessoais em meu nome, comigo, ele tem que ter um DPO? Eu posso exigir isso por contrato de um operador. Então, o próprio artigo 5º diz que ambos podem ter um DPO. Só que aqui o dever de ter o contato do DPO exposto no site, devido ao dever de se relacionar com o titular e com a autoridade, aí é só do controlador. Eu espero que eu tenha conseguido deixar bem claro. Foram as perguntinhas? Claro, obrigada. Todos estão agradecendo. Que bom, gente.
dúvida aqui de uma das pessoas que a Camila pediu para confirmar com você. Se há a possibilidade de enviar por e-mail esse material de slides. Claro, a gente encerrando aqui, eu já mando esse material para a Camila e vou mandar aquela tabelinha, tá? Aquela tabelinha lá dos artigos da lei, do que mudou de uma lei para outra. Tá ótimo, obrigada, Patrícia. Ah, gente, mas é o esquenta, eu quero ver vocês depois no nosso summit, né? Por favor, ao vivo é mais legal. Né? Então, assim, só passando aqui mais para frente, só para a gente terminar, né? Para encerrar, sei que é um dia longo para todos, estamos respondendo. Deixa eu passar aqui que eu voltei vários slides, né? O que eu queria... Ai, peraí, gente, eu voltei e fui lá para frente de novo. O que eu fiz aqui? Peraí, eu acho que eu fui tão para frente que eu voltei tudo. Peraí, só um minutinho. Passamos isso aqui tudo, passamos. Aí, para fechar, o que a gente tem visto? O DPO também pode ser um robô, um chatbot. A legislação não proíbe que o DPO tenha a ajuda dos bots. Então, lá mesmo no escritório, nós já temos DPO, escritório jurídico também tem que ter um DPO, né? Eu até queria complementar isso na resposta anterior. Quem é controlador de dados? Todos os que tratam dados pessoais. Então, se você tem um funcionário, se você tem acionistas, se você trata dado pessoal, você é um controlador. Então, dificilmente alguém não é um controlador de dados em algum momento. Então, nós no escritório já temos o nosso DPO, né? E nós também preparamos um DPO bot. O DPO bot hoje tanto nos atende como tem ajudado já os nossos clientes. Ele já está em alguns clientes, ele já está num hospital, ele já está num hotel, ele já está numa escola, e a gente mesmo hoje também já atende como um DPO terceirizado de alguns clientes, então a gente acha que vão surgir soluções técnicas para apoiar também o DPO Fica Aqui. E eu queria fechar mencionando para vocês os projetos de lei, os PLs, que já visam alterar alguma coisa que se relaciona com o tema da LGPD. Então, ficam aqui listados. O PL que está todo mundo de olho é o primeiro, que é o 5762, do Carlos Bezerra, que é o que estava propondo uma prorrogação de 2 anos de prazo a mais para a gente ganhar para a LGPD, mas o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, não vê com bons olhos esse PL, porque aí entende que é prazo muito longo. Não quer dizer que não possa alterar o prazo desse PL ali nos 45 minutos do segundo tempo, de repente ele aprovar 6 meses, 1 ano, né? O Brasil, a gente sabe que tem essas surpresinhas, né? Tem esse outro PL, que é o 3420, que quer mudar o critério da multa, né? Para criar um teto, porque entende que o por infração pode deixar a multa muito elevada, né? O 5051 fala sobre inteligência artificial, mas querendo ali trabalhar uma temática que vai ter uma aderência junto com a LGPD, na parte em que você tem que tratar machine learning com bases de dados pessoais que possam vir de conhecimento público, né? O 4496 fala sobre decisão automatizada, até para poder tentar evitar discussões relacionadas à responsabilização, quando você usa score, por exemplo, né? O 4612 quer falar mais sobre o uso de tecnologias de reconhecimento facial, porque tem tido, sim, uma certa questão, aí até com o IDEC, sobre querer que haja consentimento para usar reconhecimento facial. Nossa própria visão é de que entraria numa exceção de consentimento quando a aplicação é para finalidade de segurança. Então, esse PL quer tentar separar, né, essas situações. Há quem diga que pode ter a aplicação com preconceito, né, nas avaliações de bases com reconhecimento facial, porque dá para ver características de raça, cor, religião. Então, está tentando tratar disso. O 4901, que fala de verificação de biometria. Então, assim, a gente vê que tecnologias que já são usadas, mas que quando bate com o LGPD fica com dúvida. E por que deu espaço desses PLs? Porque como a autoridade ainda não está instituída, e ela tem 3 funções.
ela tem função educativa, função regulamentadora e função fiscalizadora. Não é que ela já sai fiscalizando e multando, ela tem que educar no tema da lei, ela tem que regulamentar os itens que faltam regulamentar e aí ela tem que fiscalizar. Como ela não está instituída ainda, né, formalmente ela não foi empossada, aí vai surgindo a possibilidade de ter todos esses PLs, né? Então, o 6149 e o 6212, ou seja, e ainda é capaz de surgir mais. Então, a gente tem que ficar vigilante, monitorando, dá para dizer que o próprio DPO vai ter que ficar ali monitorando projetos de lei e outras coisas que possam sair regulamentados pela própria autoridade. E aí era isso que eu queria debater com vocês aqui no nosso Esquenta Summit. Uma perguntinha, Patrícia. Tá bom. É do João Alves. Como você está vendo o assessment, desculpa, não... O assessment, isso. Implantação na administração pública. Como será? Vão cobrar sem estar adequados? Qual a sua opinião? Olha, bem, primeiro, né, eu já tive algumas agendas com administração pública, lógico que quando você fala tem administração pública já mais direta, nível federal, ou quando a gente fala mais de economia mista, autarquias, tá? É um pouquinho diferente, né? Nós participamos já de algumas licitações e estamos trabalhando com algumas entidades. Eu acredito que não tem como não cobrar da administração pública. A lei começa a vigorar para todo mundo, até porque o ente público tem uma responsabilidade muito grande nessa legislação, tem um capítulo próprio, que é o capítulo 4º, você precisa ter convênios e contratos estabelecidos com entes privados, até para legitimar o compartilhamento de dados entre público e privado, e nós temos que garantir o nível de proteção de dados pessoais no lado público, porque senão quando um dado vaza, o dado em si, o dado bruto, o dado pessoal puro, ele é equivalente. Ele está no mesmo lado do balcão, quando ele está do lado do banco ou quando ele está do lado do e-social. Né? Quando ele está do lado do banco ou quando ele está do lado da receita. Né? Então, assim, se eu não estiver fazendo enforcement de exigir que também se aplique as mesmas medidas de proteção do outro lado do balcão, quer dizer, quando o dado for exposto, fica difícil de dizer, e aí, vou aplicar a multa só para o lado privado? Isso é muito complicado, e a nossa legislação já deu exceção, ela já tirou a aplicação de penalidade financeira pecuniária do ente público, para você não ter desvio orçamentário. Então, assim, mas isso não quer dizer que não possa aplicar outras penalidades, advertência, que não possa ter uma penalidade até do próprio gestor público de não estar em conformidade com a legislação atual, mas na hora que ela entra em vigor para todo mundo. Tem mais uma pergunta. Poderia repetir qual é o site que indica as multas aplicadas pelas autoridades europeias? Vamos lá, deixa eu botar aqui na tela. É esse aqui, ó, www.enforcementtracker.com. Não sei se está dando para ver na tela, está dando, gente? Sim, também um colega já ajudou, já colocou aqui também. Já digitou aí? Isso. Esse site é muito bom, dá para extrair muito conhecimento, muitas referências, pesquisa, dá para ter bastante informação. Espero que vocês tenham gostado do nosso Esquenta, espero que a gente possa contar com vocês, disseminando esse assunto, tanto no Summit como no nosso curso de DPO, né? E vamos mandar esse material e a tabela comparativa. Vou passar para a Camila encaminhar para todos. Estão agradecendo, elogiando. Muito obrigada, gente. Vamos aprendendo juntos, né? Temos bastante trabalho a fazer, mas vamos sair disso tudo com muito mais segurança,
que é o que também está acontecendo com o cenário atual do mundo, né? Vamos aprendendo a implementar planos de contingência, a saber trabalhar remoto, né? E com toda certeza vamos sair de todo esse 2020, né? Com muito mais conformidade com proteção de dados pessoais. Então, eu vou agradecer aqui, deixa eu já fazer um stop share. Muito obrigada de novo pela oportunidade e eu espero que a gente possa ter um grande evento, um grande summit de LGPD. É claro que os calendários podem estar sujeitos ainda a algum ajuste, né? Mas aí o INF-FEBRABAN vai avisar todos vocês. A gente vai fazer um evento com muitos cases, muitos exemplos e vai ser bem prático. Obrigada, Patrícia. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.